Olá, queridos, pastor José Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo, passando para a nossa aula de Apocalipse. Nós dividiremos o conteúdo do Apocalipse em dois conteúdos. Então nós teremos a primeira etapa, será falando sobre o livro de Apocalipse, e na próxima aula nós vamos entrar em escatologia, introdução à escatologia, que é a aula 1 e 2. Então, nesse primeiro conteúdo, nós falaremos sobre o livro de Apocalipse. Lembrando que o autor do livro do Apocalipse é João. João, irmão de Tiago, um dos mais próximos discípulos de Jesus, que também é o autor do Evangelho de João e das três cartas, das três epístolas de João. Esse João da ilha de Patmos, o João que estava no Apocalipse, estava na ilha de Patmos. Ele teve lá a revelação do Apocalipse. Depois da diáspora da igreja, muitos foram perseguidos, e entre eles João foi levado, julgado e condenado à morte, segundo a história extra-bíblica. Num tacho de óleo fervendo, tentaram aniquilar a vida do João ali. Entretanto, o Senhor livrou João da morte ali, e João foi levado à ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos ele começa a contar o seu testemunho, o testemunho próprio de João, da qual depois que ele tem essa visão, ele escreve à igreja, onde os irmãos já não tinham mais ideia do paradeiro de João. Alguns inclusive supunham que João já estava morto, como estavam mortos muitos dos outros apóstolos de Jesus e discípulos importantes de Jesus. Mas agora João escreve àquela igreja, está aqui no capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tinha visto. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o fim está próximo. Então começa agora as saudações. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. E João começa a explicar para a igreja, ou as igrejas, como se deu essa manifestação da visão de Deus para a vida dele ali na ilha de Patmos. Ele disse: graça e paz esteja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus o seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é, o que há de vir, o todo-poderoso. Ele começa a contar basicamente o seu testemunho no versículo de número 9. Eu, João, e aí primeiro ele se apresenta para a igreja, para que a igreja saiba quem é que está falando aquelas palavras. Eu, João, que também sou vosso irmão, ou seja, ele traz à memória da igreja quem era ele, que ele era uma vítima daquela perseguição atroz que a igreja primitiva estava sofrendo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava numa ilha chamada Patmos. Isso aqui é importante. João não está dizendo: olha, apenas estive numa ilha chamada Patmos. Eu estava numa ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo, pela palavra de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e vi por detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E João, no seu testemunho, disse: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E aí ele começa a fazer toda a descrição de Jesus, como é que ele estava. Veja: vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido os seus peitos com um cinto de ouro, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a branca lã, falando da sua eternidade, os seus olhos como chama de fogo, falando da capacidade do olhar de Deus que tudo vê, os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, falando sobre a sua santidade,
e a sua voz como a voz de muitas águas, falando sobre o discurso às nações. Muitas águas está falando de muitas nações. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era semelhante ao sol quando resplandece na sua maior força. E eu, quando o ouvi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita ou a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que tu viste. Na minha mão direita os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos da igreja, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A partir do capítulo de número 2, Deus começa a narrar para João o conteúdo às cartas às igrejas da Ásia. Então veja, essas 7 cartas às igrejas da Ásia, elas representam a totalidade dos crentes. Alguns dizem 7 diferentes tipos de crentes, 7 diferentes tipos de igreja, ou 7 fases da igreja. Independente de qual seja a hermenêutica legítima disso, certo é que Deus está falando à igreja como um todo. E existem problemas pontuais nessas igrejas que serão discorridos aqui pelo Senhor. Então, brevemente, ele diz: a igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso e diz: isso diz aquele que tem na sua mão direita, na sua destra, as 7 estrelas, e que anda no meio dos candeeiros de ouro. O Senhor se apresenta então como aquele que tem os pastores nas suas mãos. As 7 estrelas que viste são 7 pastores. Os pastores estão nas mãos do Senhor, e não por acaso esses pastores são chamados de anjos da igreja, ou seja, eles representam, porque são os anjos. Anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para auxiliar aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então a função pastoral é tratada pelo próprio Deus como pessoas, homens e mulheres, que receberam de Deus a instrução e a capacidade para auxiliar aqueles que hão de herdar a vida eterna. Aí o Senhor começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Isso aqui é extraordinário. A cada uma das 7 cartas, Deus se apresenta de uma maneira, como nós vamos ver brevemente um relato de cada uma delas nesse princípio da matéria de Apocalipse. Então ele diz: eu conheço as tuas obras, aquilo que você faz está patente diante de mim, e conheço também, além das suas obras, o seu trabalho, sua paciência, não pode sofrer os maus. Veja que essa primeira lista, essa lista de Deus, são listas de coisas agradáveis daquela igreja, são listas de coisas elogiáveis daquela igreja. Então eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não me cansaste. 9 qualidades Deus vê naquela igreja. Aí Deus disse: eu tenho porém contra ti. E é interessante isso, que numa igreja cuja abordagem espiritual dessa igreja é nota 9, poderia ser tratado com mais tranquilidade pelo Senhor, né? Então a gente vê aqui a santidade de Deus sendo manifestada, né? A exigência de uma vida pura diante do Senhor. Olha, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. E aqui é tremendo isso. Veja, o que é o primeiro amor? É a paixão. O primeiro nível do amor, ou onde se começa o amor, é a paixão. E aquela igreja continuava fazendo, continuava sofrendo, continuava trabalhando, continuava olhando pelos pobres. Era uma igreja que primava pela pureza do seu ministério, julgava os que diziam ser e não eram, e eles julgavam como mentirosos aqueles que andavam em hipocrisia. Ou seja, o trabalho do Senhor naquela igreja era um trabalho elogiável. Entretanto, eles não faziam mais esse trabalho com paixão. Então esse foi o grande problema daquela igreja, viu? Vocês deixaram o seu primeiro amor. O trabalho que vocês faziam, continuam fazendo. Entretanto, o ânimo, a motivação que os faz trabalhar já não é mais a mesma motivação que era antes. Ou seja, Deus está medindo o brilho nos olhos que aquelas pessoas já não estão tendo mais na feitura dos mesmos trabalhos. Então veja como Deus é maravilhoso
e ele é atencioso para o nível de trabalho que estamos fazendo para Ele. Não basta fazer, não basta executar, não basta fazer a coisa certa, precisa fazer a coisa certa com a motivação certa e o brilho nos olhos certo na feitura daquele trabalho. É isso que Deus está dizendo: olha, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. E aí Deus diz: o que você tem que fazer? Lembra-te de onde caíste, volta lá, arrepende-te, veja qual foi o momento em que você começou a tratar a obra de Deus, as coisas, o fazer para Deus. Lembra do momento em que isso começou a se tornar comum, corriqueiro, normal, natural. Volta lá, refaz essa aliança, faça os teus olhos brilharem de novo na feitura desse trabalho, isto é, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Então as obras que você vinha fazendo, que você continua fazendo, elas só serão aceitas se você fizer com a mesma motivação que vocês fizeram no princípio. Aí Deus diz: porque se você não fizer isso, brevemente eu virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não se arrependerem. Ou seja, você não será mais igreja. Isso é tremendo. Os castiçais representam a igreja. Você não será mais igreja se você estiver fazendo, entretanto não houver paixão naquilo que você faz. Olha que coisa interessante. Existem muitas igrejas que estão fazendo tudo o que igrejas devem fazer. Entretanto, na feitura dos seus trabalhos já não há mais paixão. Então Deus disse: então eu tirarei você da condição de igreja. Você não será mais igreja, porque igreja não é só uma agência fazedora de coisas que Deus manda, mas é uma igreja fazedora de coisas com brilho nos olhos enquanto faz aquelas coisas. É isso que Deus está dizendo. Tens, porém, isto, e aí vem mais alguns argumentos elogiosos para aquela igreja, que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Esses nicolaítas, Nicolau foi um diácono da igreja que depois desprezou o caminho do Senhor e foi para um outro caminho, um caminho de divisão. E Deus disse: olha, você tem aí a capacidade de odiar as obras dos nicolaítas. Nesse sentido, eu também odeio. E aí Deus diz agora no final, é uma promessa de prêmio para aquela igreja: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É um grande prêmio para a igreja voltar a ter ânimo e a brilhar os olhos quando fizer a obra do Senhor. Na segunda parte da nossa aula nós faremos um breve comentário sobre as outras 6 igrejas. Eu te espero daqui a pouco. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.